Hoje estamos aqui no nosso terceiro podcast Prados e Pradenses, aqui no canal Prados Play do YouTube. E estamos recebendo uma figura ilustre, o nosso amigo Roseni Pinheiro. Roseni Pinheiro dispensa apresentações, né? O senhor Roseni é uma biblioteca viva de nossa cidade. Hoje é uma referência histórica. Quando a pessoa precisa de alguma coisa, é só perguntar ao seu Roseni Pinheiro, que ele conta uma história, você tem que sentar para ouvir. Ele conta uma história, porque ele tem histórias, né? E hoje nós vamos bater um papo aqui. Senhor Roseni, é um prazer muito grande receber o senhor aqui para um bate-papo no nosso canal Prados Play do YouTube. É um prazer, meu amigo Ismar. O que eu puder fazer por Prados, você sabe que poderei dar as notícias, vamos ver as notícias antigas, né? Quanta notícia, quanta história. E é muito aguardado, senhor Roseni, esse bate-papo nosso. Quantas vezes as pessoas nos procuraram e falaram: quando é que vocês vão gravar o senhor Roseni? Falei: não, vai ter um momento oportuno, se Deus quiser. Já tivemos um bate-papo aí com o São Milton Moura, a dona Lourdinha, do Antônio Rezende, né, que ultimamente, no último final de semana, né, fez uma noite de autógrafos do seu livro aí, e foi uma maravilha. E agora estamos aqui recebendo o nosso ilustre Roseni Pinheiro, o senhor Roseni Pinheiro. Senhor Roseni, o senhor nasceu em quando? Que data? Eu nasci em Prados no dia 28 de outubro de 1937. 1937. Próximo da guerra, né? Próximo da já guerra. estava, né, praticamente começada a Segunda Guerra Mundial, né? E aí o senhor estudou aqui? Estudei. A minha professora do primeiro ano foi a dona Adelaide, que era a irmã da tia da dona Quinha, e pessoal lá do Quilombo, né? Já o segundo ano foi com a dona Maria do Mamédio, o terceiro ano foi com a dona Cândida e o quarto ano com a dona Celeste do Zé Café. A dona Adelaide, né, que o senhor falou, Adelaide, primeira? Eu morava ali perto da casa onde você... Ela foi casada com quem? Solauro. Ah, o Solauro, conhecia aquela casa do lado ali, né? A casa, tá certo, do lado ali, dona Adelaide. E onde que ocorriam as aulas? Existia um grupo, uma escola, não? Não, o grupo foi desmanchado nessa época, de 1943. O primeiro ano foi na Casa da Câmara, as primeiras janelas ali que davam para o lado da igreja. O segundo ano era na Casa da Altina. O terceiro ano, lá em cima, onde mora o Bi, lá na frente à cadeia, aquela casa de cima ali. E o quarto ano era embaixo no escritório do Zé Marques, dali da Celaria Estrela. Onde funcionavam essas escolas? Eram imóveis particulares? Eram particulares. A professora nos dava aula e, inclusive, tinha uma coisa muito interessante que eu falo que falta hoje nas escolas no Brasil. Parece que todo o Brasil, nós tínhamos a aula de cantos nas quarta-feiras, cantava-se o hino nacional, cantava-se o hino à bandeira, cantava todos os hinos. Ah, é? Eram aulas de quarta-feira, era aula de cívica. Uhum. E aí, o que o senhor lembra de brincadeiras dessa época? Tinha muitas, principalmente o lugar onde hoje está o Coreto chamava Curro. Curro. Armava circo e tudo, e a brincadeira nossa dos meninos, primeiro era brincava de faroeste, né, correndo ali para os Alto Cruzeiro, e lá no Curro era jogar o finco. O finco era o seguinte: você fazia um triângulo e um círculo, e com um ferrinho você ia jogando, o que fechasse aquele coisa ganhava, né? E o peão, o chicotinho queimado, eram divertidos. A gente divertia bem, o que hoje... As crianças viviam na praça? Viviam na praça, e nós brincávamos, inclusive brincava menino e menina. Mas já existia a praça? Existia só esse Curro. O Curro era um espaço aberto, mas não aberto. Tinha flor, banco, essas coisas? Não. Agora o jardim do lado de baixo... já existia o jardim do outro lado ali. Muito bonito, muito bem feito, com como é que fala,
o fechamento dele era de cipreste. Uhum. Do lado ali onde hoje é a farmácia, a casa do Aquiles. Mais ou menos em frente ali. Onde é hoje? E do lado de cá era aberto, tinha uns bancos, eram bancos de madeira, né, comum. Era muito bom, a praça era muito boa. E onde é a barraca, era uma bomba de gasolina e tinha uma árvore de jacarandá. Ah, é? Que o Gastão cortou ela. É uma árvore maravilhosa, era um jacarandá das flores azuis. Mais ou menos onde era a barraca ali. Onde é a barraca. Onde é a barraca. Uhum. E diz pra gente, você está falando que tinha uma bomba de gasolina. Tinha carro aqui já? Já. Já tinha carro? Tinha, o Joanito tinha carro, o Toniquinho Teixeira tinha ônibus. Uhum. Depois era o dono da fábrica de queijo, né? Morava ali onde hoje é a casa onde o Jader tem a borracharia dele. Já tinha diversos carros aqui, o Nenê Macilon tinha... Diversos, mas não devia dar uns 10 não, né? Não, era mais ou menos uns 5. Mais ou menos uns 5. O Targino, que tinha o caminhão, e depois tinha diversos ônibus, né? Mas isso já na faixa de 49, 50. Né? Mas aí, como é que as pessoas faziam, por exemplo, para ir a São João del Rei, Barbacena? O caminhão do Targino. Barbacena era de trem, né? Ah, era de trem? Era de trem. E aqui o trenzinho passava na estação de Prados, saía ali de perto do Empório, a coisa jardineira, como se chamava naquele tempo, saía às 7 horas da manhã para pegar o trem que passava na estação. Ele estava indo de São João del Rei para... Estava vindo de São João para Barbacena, Antônio Carlos. O ponto final dele era Antônio Carlos, né? Antônio Carlos. Era como é que chama? Lídio, Campo Lídio. Campo Lídio. Aí os passageiros iam, pegavam o trenzinho. Quando era 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, o trenzinho voltava, o ônibus descia, a jardineira descia, levando os passageiros que iam para São João del Rei e buscar os que vinham de Barbacena. E aí vinha a mala do correio. Uhum. Tinha coisa. E a gente que era criança naquele tempo, então aproveitava e ia, né, para poder ver o trem, né, que era muito bom, né? A maquininha 42, que funciona até hoje, Tiradentes, São João del Rei. É aquela Maria Fumaça. Maria Fumaça, mas era a lenha mesmo, saía uma quantidade de brasa. Ah, é? Mas aí as pessoas então iam de manhã para ir para Barbacena. E de tarde estaria voltando para Barbacena e a turma, quem quisesse, ia para São João. Mas para dormir em São João, porque não tinha como voltar, não né? Tinha, não. Era viajantes, né, que vinham para vender na companhia, que a companhia era imensa, né? Uhum. Companhia Pradense, o Empório Central, que era só faltava ter avião. O Sr. Getúlio vendia de tudo, né? Sou Getúlio ali. O Getúlio Silva. O Empório Central era... Você vê o que era o Empório Central naquele tempo da guerra, era dificílimo, o dinheiro não circulava. O Empório Central funcionava onde? O Empório? É. Onde hoje é ali aquela... Em frente ao Tuquinho. Ali. Uma loja de imóveis onde funcionava o Cicobi. Ali tinha uma grande loja ali era com grande tudo. Loja do Sr. Getúlio. Tinha Getúlio Silva. O segundo andar e no fundo, onde hoje é a casa do Romeu, aquela coisa, eram os depósitos, né? Tinha de tudo. E você tem o que você vê, eram as duas casas fortes que existiam. O Empório Central em Prados e a casa do Azevedo em São João del Rei. Ah, conheci. Aí o Sr. Getúlio, o dinheiro, ele fazia espécie de um cheque e dava, aquilo era dinheiro, valia em São João del Rei, para todo lugar. Era um crédito, uma coisa impressionante. Ele emitia uma espécie de uma nota, alguma coisa assim. E o senhor passou a juventude aqui ou mudou-se? Eu fiquei aqui, como eu falei, até 1948, final de 48 para 49. 48. Depois eu voltei. A Semana Santa e Carnaval, onde eu estava empregado, eu saía e vinha. Senhor Roseni, você estava contando para a gente que dos professores, das brincadeiras de criança, né? E o senhor morou em Prados a vida inteira ou morou em outras cidades? Não, eu morei em diversas cidades. Daqui nós mudamos para... Na época chamava-se Francisco Salles, hoje é São Vicente de Minas.
Lá eu fiquei de 48, final de 48 para 49, fiquei até 54, quando eu apresentei ao Exército. E fui apto, então eu vim para servir em São João del Rei em 56. Fiquei em São João 55, 56. 57 eu dei baixa, resolvi voltar em São Vicente de Minas outra vez. Trabalhei lá uns tempos, lá, quebrando pedra para a prefeitura e tudo. Mas tinha familiares do senhor lá? Tinha, minha mãe morava lá ainda, minha mãe e o Rômulo, meu irmão. O senhor foi morar lá, quando o senhor foi morar, foi em razão de quê? Porque o meu pai tinha falecido em 43. Ele faleceu com quantos anos? Papai morreu com 48 anos. É mesmo? Bebia muito, coitado. Ele era dentista prático. Né? Uhum. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que ele falou, pegou em cima do caminhão do Targino, daí para São João, falou, meu filho, estou indo para Lavras trabalhar e vou parar de beber e volto para cuidar de vocês, juntar com a sua mãe outra vez, que eles tinham separado. Né? Uhum. E nunca mais voltou. Ah, é? Nós não podemos nem vê-lo depois de morto, porque naquela época não tinha como trazer o corpo. Uhum. Né? Aí o senhor foi para São Vicente? Ficamos em São Vicente. Lá eu terminei o estudo e trabalhava para um, para outro, né? Fazia uns servicinhos lá, que quando eu estou te falando, me ajudou muito, que eu quebrei muita pedra para construir a prefeitura lá, né? São Vicente. Depois que saiu do Exército? Depois que saí do Exército. Aí eu andei rodando. No meu final de morar fora foi em Belo Horizonte. Uhum. Eu trabalhava no Ministério da Saúde, no Deneru, quando da ditadura, o Cambraia, que era o chefe lá do Deneru, me chamou e falou, enquanto eu estiver aqui, você fica, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você faz o seguinte, está aberto um concurso do Estado, você vai e faz esse concurso de motorista. Eu aceitei o conselho dele, fiz o concurso e entrei de férias em janeiro de 65. Plena ditadura. Aí estava aqui em prazo de férias, quando o Tatazinho chegou perto de mim e falou assim, Rosane, você foi nomeado para o gabinete civil do governador. Eu falei, o quê? Isso é. Fui olhar no Minas Gerais, eu tinha passado em 12º lugar. Falei, como é que eu vou? Eu e mais 2 companheiros vamos ser nomeados para o gabinete civil se eu passei em 12º. Fiquei com a pulga na orelha, né? Mas fui para Belo Horizonte e falei com o Cambraia. Falei, como é que eu vou fazer, doutor? Eu estou de férias e eu tenho que tomar posse. Ele disse, não, a sua sorte é que o ministro da Saúde está aqui, eu vou pedir ele para te exonerar. E assim foi feito. Uhum. Eu tomei posse, fui para o gabinete civil do governador. Mas, infelizmente, trabalhando lá, Coraci, o show, o governador era o Israel Pinheiro, descobriu o parentesco e eu passei a ser motorista dos netos dela, babá, ficando, afinal de contas. Israel Pinheiro era parente? Era parente. Aí, Israel Pinheiro foi governador. Foi governador. Israel Pinheiro é aquele que ajudou a construir Brasília? É. Com Juscelino? Ele tinha a fazenda dele lá em João Pinheiro, eu deixei muita tábua e muito cimento lá. Aí eu queria vir embora. Falei com o João, filho dele, falei, João, cadê o seu pai? Está aí no gabinete? Ele falou, vai sair agora. Quando ele saiu, eu falei com ele, eu quero ir embora para a praia. Você fala com o Picaneto. Eu falei, não, governador é você. Não, você não vai sair daqui não. Eu falei, vou. Fui na secretária dele, conversei, ela fez o ato, eu peguei o ato, levei na imprensa oficial. Quando ele assustou, eu já estava. Ele tinha me mandado para a Secretaria de Saúde, de lá eu vim para Pratos. Tá. Aí eu trouxe a mamãe. Então foi mais ou menos 65. Aí eu trouxe a mamãe para cá. Aí já trouxe ela para cá, arrumei a casa e fui vivendo aqui. Aí, e o senhor veio trabalhar aqui? Trabalhava em São João. Trabalhava em São João. Aí, na saúde. O secretário de saúde, que tinha sido mudado lá, era casado com a minha prima, filha da minha tia lá, que era irmã do meu avô. Ele me transferiu para cá. E aqui eu estou até hoje. Pois é, aí o senhor veio para cá, daí trabalhando em São João del Rei, numa área de saúde lá, né? Área de saúde, um posto, alguma coisa assim. E aí o senhor se casou?
Eu casei em 70. Em 70. Eu vim para cá, isso é uma história separada, que tem umas passagens bonitas, mas que não vale a pena a gente falar aqui. Mas eu namorei a Nadir e casamos em 1970, em 19 de dezembro de 1970. Vivemos 25 anos juntos, fizemos boda de prata. Infelizmente, ela veio a ter o câncer no ilíaco, faleceu com 44 anos e 8 meses. Né? Só pra gente, quem não conheceu, né? Eu conheci muito bem. Para quem não conheceu, a dona Nadir era irmã de quem hoje aí? Hoje todo mundo conhece o Zé Cambota. Irmã do Zé Cambota. Zé Cambota, do Fernando. Ladeira, é a filha do Pedro Ladeira. Filha do Pedro Ladeira, né? Isso. Vivemos muito tempo. Ela deixou eu com 3 filhos. Naquela época eu bebia bem também, que agradeço muito a memória dela, porque ela foi muito... teve paciência comigo. Dos meus 3 filhos, só vi crescer a Patrícia, porque o resto eu bebia embriagado. E a Patrícia tinha quantos anos? Quando ela morreu? A Patrícia, quando a Nadir morreu, tinha 14 para 15 anos. Ah, é? Né? É a Claudinha? A Cláudia é a mais velha. Cláudia, o Cristiano e a Patrícia. E a Patrícia. Hoje eu tenho 4 netos, né? Tranquilo. Sou Roseni, uma coisa interessante que às vezes a gente fica pensando muito aqui em Prados, e a gente hoje não tem essa noção, né? Muitas pessoas não viveram esse momento. Aqui em Prados já teve cinema? Inclusive, uma época, o cinema de 35 milímetros era do Joanito. Joanito era irmão do seu Getúlio. Era ali onde é o Tuquinho. Onde é o Tuquinho? Onde era o Tuquinho. Tinha a galeria e coisa. A luz era muito ruim, então ainda tinha o Zé Lope, que ajudava na manivela para passar. Era na manivela? Aí, quando veio a luz da CEMIG, aí entra uma política. Vou só dizer uma coisa. Ficou o cinema da UDN, que era lá no Tuquinho, o cinema do PSD, que era no Pradense. Então, um não ia no outro. Mas um em frente ao outro? Um era no clube, no Pradense Clube, ali em cima, ali onde era o Empório. Onde tem até hoje o prédio. Onde tem até hoje o prédio. Agora, era nas quartas-feiras, era o cinema da UDN, lá em frente ao Tuquinho. E no sábado, era o do Pradense. Né? O Pradense funcionava onde? O Pradense funcionava em cima do Empório. Ah, é? Era o prédio ali. Cinema. Ali depois teve, na minha época, eu lembro de um cinema ali do Chico da Chácara. Ali onde é o Tuquinho hoje. Aí, na época, quem era o cinema, mexia com o cinema, era o Hélio Lopes. Ah, tá. E lá no Pradense era o Egerto, que era os dois. Era política contrária. Era política contrária. Então era divertido até. Né? Tem uma história aqui, que eu já ouvi dizer, que eu ainda não consegui entender. Eu lembro que eu conheci um espaço que existia ali, onde a subida da igreja tem aquele jardinzinho ali com uma imagem, acho que de Nossa Senhora da Conceição. O que tinha um prédiozinho que parece que era um estúdio, chamava estúdio. Tinha um estúdio que era da UDN. E que parece que existia uma fala de um lado, outra fala de outro. O que era? Como é que funcionava isso? Aí é que vem as políticas. Era lá, era da UDN, era do Padre Assis. Padre Assis era da UDN. E lá no Pradense era do PSD. Era o Lacerda, era o Egerto, era tudo. Tá. E cá em cima era o Hélio Lopes. Aí mas lá funcionou rádio ou funcionou alto-falante? Como é que era? Era tia da esposa. Da esposa. Mas aí tinha uma rádio ou era um alto-falante? Era só alto-falante. E tinha o horário, né? Um funcionava das 8 da manhã até o meio-dia. E o que apresentava? Tocava música, a turma oferecia música. Na época da política tinha os horários. Mas o rádio era assim, tocando lá dentro e saindo em alto-falante para quem estivesse ali ouvindo. Para quem estivesse na rua. Não tinha rádio para ouvir em casa. E tinha uma coisa muito interessante, tinha o baiano, ele bebia muito, então ele chegava ao meio-dia, quando começava lá no Pradense, ele ia lá, que era a locutora, é a Dirce do Aquiles. Tá. Aí ele pedia, agora vamos ouvir a valsa da meia-noite que o baiano oferece a si mesmo. Isso era todo dia. Mas existia
Eu já ouvi dizer, né? O senhor não entrou aí não, mas eu vou puxar. Existia uma espécie de um debate? Tinha. De um lado e de Do outro, outro, via alto-falante? Tinha. As brigas com os horários, como eu te falei, Pois tinha é. os horários. Tinha os horários. Um falava e o outro retrucava O do outro lado, outro respondia. Aí o negócio era barra pesada. Mas né? isso de dia? De dia. Porque funcionava até, você falou, meio-dia? Não, isso eram as músicas, né? Os dois, de música, um e o outro. Oferecia as músicas, mas a da política tinha os horários certos, um falava num dia, o outro no outro. Ah, é? Um respondia. Era. E Ah, a barra era pesada. é, né? Pois é, então a gente tinha essa situação interessante desse estúdio e o outro era lá onde é o Pradense. Onde era o Pradense ali? Ali na subida da escada, ali tem um cômodozinho à direita ali, funcionava ali. Onde, tinha uma discoteca muito em cima grande. do Cicobi. É. Onde foi o Cicobi ali. Hoje tem uma loja de imóveis em frente ao Tuquim. Ali funcionava o outro. Funcionava. Em cima até tem um espaço lá em cima, o alto-falante ficava lá em cima? Ficava lá em cima, no último terracinho lá em cima. Ah, ficava, tá. Era 4, um virado para cada lado. Rádio já existia, né? Existia, mas pegava muito mal. Muito mal. Então, na época da guerra, para você ouvir, tinha uns transformadorzinhos pequenininhos, que era de 1 a 7. Você ia mudando as coisas. Chegava no 7, você tinha que bolar o ouvido no rádio para poder você ouvir. A televisão já foi bem para frente, né? A televisão já foi em 60 e tantos. 61, 61. 62. Você sabe quem teve a primeira televisão em Prados? O Zé Café. Zé Café? Tentaram lá no Morto Cruzeiro. Ah, é? Para poder pegar. Não conseguiram. Conseguiu pegar lá na casa do Chico Pio, ali no Chico Barreto. Ali. Ah, é? A primeira televisão. Primeira televisão. Pois é. E aí nós já passamos pelo cinema. E uma curiosidade que a gente tem, e as pessoas também têm, eu já até fiz uma matéria sobre isso, sobre o Carnaval de Prados em 30 e poucos. Como é que era o carnaval aqui? O carnaval aqui era muito bom. O carnaval aqui tinha o Pradense, né, lá, não era ali. Em 1932, eu sei por causa que eu tenho um arquivo. Ele funcionava no fórum, onde é o fórum. Hoje era o Pradense, era ali. Uhum. Funcionava lá que era o Pradense Clube. Tinha o Periquito, que era lá em cima, para cima da borracharia, que era o IECA, que era o presidente. Tinha o Prazer das Morenas, que era Pinheiro Chaga, e tinha o União, que é onde mora o Fabiano com a Sueli. Nisso da Quebra Castanha ali. E tinha o Virgulino, que era o construtor do grupo escolar aqui, e ele fez o carnaval. Quando acabou a guerra, fez o carnaval lá onde é o Tuquim. Então o carnaval que era muito bom, porque saía dos cordões na rua, todo mundo com a mão no ombro do outro, e jogando serpentina e confete. E uma bandinha? Não, era só cantando. Cantando? É. Som não existia nenhum? Não. E já existia carnaval de clube? Existia. Depois daquele desfile, ia para o clube? Ia para o clube, dançava no clube. Agora, aqui tinha um racismo meio pesado. Escuro, a pessoa mais escura não entrava no Pradense Clube. Ah, é? E era uma coisa impressionante, porque o primeiro presidente, que era o seu Tunico Américo, era moreno. O Major Livramento era moreno. O Major Livramento foi também da diretoria. Né? Do Pradense. E o primeiro mais escuro que conseguiu ser sócio foi o Quito Almeida. Ah, é? Soquita Almeida. É. Morreu não tem muito tempo, não. Muita gente conheceu o Soquita, né? Então, agora, tinha um outro que chamava Pau da Loca. Era o Biscoito, era embaixo da casa onde mora a Osana do Mário Alves. Ah, sei. Ali era o clube Então tinha bastante bloco, tinha uns 5 blocos aí. O Gato Preto eu tenho os retratos lá de 1936. Aí já é o Gato Preto. O Gato Preto, inclusive, é a coisa mais gozada, porque a rainha era a Quinha e a princesa era a Lica. A Quinha e a Lica. A Lica do Gato Gabriel, Preto? É. Depois viraram para a UCA. Para a UCA. Mas não existia, né? Não existia. A UCA foi de 60 e poucos, né? Foi de 50, 62. 68. Ela fez 60 anos. Né? 68. Eu fiz o Gato Preto em 69. Eu coloquei lá, comprei o prédio. Ah, é o prédio? 69, o senhor foi o presidente lá também? Eu comprei, aquele lá foi eu comprei. O primeiro presidente dele foi eu. Ele era de quem? O prédio lá era da avó Lica, da mãe de Pedro Ladrão. Ah, é?
Mas aqui tinha uma coisa muito gozada, que tinha a música, licença para dentro, licença para os pinheirenses. Era as músicas de João Américo, eu não lembro mais o resto, que era o Prazer das Morenas. Né? Mas eu tenho também um retrato do bloco da Interrogação, de 1936 também. Inclusive tem meu pai. Por que Interrogação? Era o bloco da Interrogação, era só a turma de jovens, os jovens daquela época. Acho que eu já vi uma foto desse aí, tem o Tianinha no meio. Tem. Parece que ele estava lá. Tem o Inho do coisa, tem meu pai com a guitarra dele na mão. Olha, que bacana isso. Agora, uma coisa que eu queria te falar, Ismar, voltando no início, na época que ia o carro para a estação de Prados, era uma coisa muito interessante, que na época da guerra, então não tinha gasolina praticamente. Né? Os carros era a gasogênio. Então, o que era o gasogênio? Tinha um tambor de água de um lado e o de carbureto do outro. Funcionava aquilo. Né? Quando chegava no morro lá do Pinhão, se tinha muito passageiro, descia para ajudar a empurrar o carro. Desce para empurrar. E na volta a mesma coisa. Nunca vi falar nesse combustível, não. Gasogênio. Gasogênio. Olha, e aí era questão da guerra, né? Uhum. E o senhor lembra da guerra, alguma dificuldade que teve? Lembro, teve muita dificuldade. Porque nós estávamos longe da guerra aqui, né? Principalmente, estava longe, mas principalmente nós chegamos a passar fome, né? Ah, é? Porque não tinha, né? Lá no Empório, que era no São Getúlio, eles davam um ticketzinho para você pegar. Era conforme a família grande, você pegava meio quilo de arroz, meio quilo de açúcar, pegava os mantimentos, coisa. A gente tinha mais coisas, a gente comia muito. Era cariru de porco, era broto de bambu, ia para os brejos apanhar, coisa, como é que eu esqueço o nome dela hoje. A gente comia muito, coisa dava muito no brejo. Sabe? Dizem que faltou muito açúcar. Faltava muito açúcar, então a cana de açúcar acabou. Aqui não tinha quase mais. Então, na horta lá da casa da vovó, onde hoje está as casas ali, você descendo ali na Rua Nova, das Bicas, tinha o caju japonês. Você pegava aquilo, amassava, adoçava com aquilo. Sabe? Mas lá em casa, a gente passava necessidade, muita necessidade, mas o meu avô tinha o engenho, né? Ele plantava o milho, tinha o moinho no fundo da horta, pelo menos angu a gente comia. Né? Né? Dizem que em Prados, em épocas passadas, né, chegou a ter muita pobreza, né? Até na rua, gente dormindo na rua. Tinha isso mesmo? Tinha. É. Tinha uns pessoal lá, gente mais pobre, já mesmo, de cor, né? Coisa. Tinha um que morava dentro de um buraco, lá no alto da Lavra ali, onde hoje está a casa do Quinelá, daquelas... lá indo para Pinheiro. Tinha uma mina, uma beta de ouro lá, ele dormia dentro dela. Oh. Eu lembro dele, um crioulo. Tinha muita gente pobre. E aqui tinha umas coisas muito... Aquilo que o povo, toda a vida, o Pradense foi muito caridoso. Muito. Eles tratavam muito bem, davam muita coisa, os outros na rua, tudo. Tinha o Ismar, aqui em Prados, algumas coisas também que a gente admirava, eram os mais velhos, né? O respeito que a gente tinha pelos mais velhos. Bastava eles olhar para a gente, só raspava a garganta, a gente saía fora. Né? Então tinha 3. Um é avô da esposa do Paulo. E o outro era o major, o pai do Sr. Getúlio, o major Reginaldo, e o Sr. Jota. Ali a loja do Sr. Reginaldo era na subida, ali onde hoje tem a subida da igreja, que é um casarão ali, né? Eles sentavam ali na época da guerra, né? Então a gente era criança e ficava naquela coisa, vendo o que aqueles velhos estavam vendo lá, lendo aqueles jornais. Era um jornal desse tamanho assim. A gente passava e disse, o que o senhor está vendo aí? Estão lendo as notícias do dia. As notícias do dia era o jornal da Enguarda. Da guerra chegava com um mês. Um mês de atraso. Os 3. Notícia do dia. Isso é ali onde é um salão hoje? Não, é ali. Subindo para a igreja? Onde é o salão onde foi o Devanir? Onde foi a farmácia? Onde foi a farmácia de Josino Devanir. Ali era a loja do Major Reginaldo. Tá. Sim. No final ele só vendia chapéu. Ele era pai do Sr. Getúlio. Uhum.
tinha umas coisas boas lá. Aqui o Sotonico Américo era uma coisa. O Sotonico Américo, a casa dele é onde hoje é a casa ali do pessoal da Carmita, ali em frente à prefeitura. Ali era um prédio antigo. Então a banda reunia ali em cima, a orquestra, num salão ali, e eles moravam embaixo. Sotonico Américo quem deu, o professor Antônio Américo da Costa, né? É quem dá o nome à escola de Pinheiro Chagas, né? Eu estou vendo aqui. Ele não era pradense, né? Ele era de Lagoa Dourada, né? Uhum. E a dona Zeca era daqui. A dona Zeca era... Eu estou vendo aqui que ele, no nosso livro do nosso grande Dario Cardoso Vale, Memória Histórica de Prados, né? E eu estou verificando aqui exatamente isso, tá vendo aí, ó? O senhor Roseni falou, eu fui verificar. Ele nasceu, foi batizado na Capela da Ressaca. Né? A Capela da Ressaca deve ser por lá de Ressaquinha? Não. Onde que é essa capela? Não conheço, não. É Lagoa Dourada. Ah, Lagoa Dourada. A Ressaca, na Ressaquinha é onde o Duque de Caxias, os avós dele, tinha a fazenda. O Duque de Caxias tinha alguma coisa por aqui? Tinha. O Duque de Caxias era sobrinho da minha bisavó. A mãe dele era irmã do meu bisavô. Patrono do Exército, né? Ele vinha para Prados, passava as férias dele no casarão. Olha só, hein? Inclusive, ele fez quando ele recebeu o Espadim, ele tirou o retrato lá e veio aqui em Prados e fez uma dedicatória para a tia Lia. A tia Lia, com muito amor e carinho, de seu sobrinho Luiz Alves de Lima e Silva. Mil e coisa. Teve o Geraldo Braga e o Hélio Braga, que eram os generais do Exército, vieram aqui e passaram a conversa na Violeta e na Neném e levaram o retrato que era para tirar e deixaram lá do Ministério da Guerra. Duque de Caxias, é isso mesmo. Estou verificando aqui, nasceu em 1803, morreu em 1880. É. Olha só, hein? Duque de Caxias, então tem parentesco? Tem. O Duque de Caxias é primo primeiro do meu pai, do meu avô, primo segundo do meu pai, primo terceiro grau. Olha só, figura ilustre aí, ó. Né? Ô, senhor Roseni, uma outra curiosidade que a gente sempre tem também, hoje está diferente, né? Tão diferente, mas eu cheguei a pegar uns tempos áureos aí, é o nosso passeio à serra. Como é que era o passeio à serra de famílias, né? Era muito bom, inclusive eles falam que tem 100 e tantos anos. Eu não concordo com isso, porque o Zé Lito era muito coisa. O Zé Lito foi que botou essa idade de coisa. Eu me lembro do tempo de menino, quem fazia esse passeio era o pai dele, Zé Américo. Ele fazia, inclusive, os versos. Reunia-se ali no Globo todas as famílias, iam todo mundo. Serra, isso de madrugada, igual já foi antigamente. A banda de música ia junto? Não, ia mais tarde. Ah, tá. Eles subiam, lá a gente fazia o lanche, descia, chegava na biquinha, a banda estava esperando, então vinha todo mundo. Eu cheguei a viver esse momento. Você ia de madrugada, ia lá em cima, depois voltava. Hoje vai uma turma de manhã, outra turma depois. Tem gente que fica no final de semana, não tem mais aquele dia certo para ir, né? E subia, não é onde sobe hoje, subia ali na biquinha mesmo, ia trilhando. Ah, tá, hoje sobe muito ali naquele caminho da serra ali. Hoje sobe lá Pela Pedreira. Pela Pedreira. Pela Pedreira ali, onde extraiu muita pedra, né? Passei a serra, mas depois teve um momento que, não sei se foi com ele, né? Passou a ter uma missa lá. A missa foi o Padre Assis, puseram um cruzeiro, foi a última vez que eu subi a serra. Ah, é? Deve ter sido 1970, por aí. O Padre Assis celebrou lá, depois, um ano depois o cruzeiro caiu. Aí foram lá, reformaram ele novamente. E o cruzeiro era de madeira? Na época era de madeira. Época era de madeira. Aí fizeram de cimento. Eu nunca mais voltei na serra. Foi a última vez que eu fui lá, foi nessa. Na Serra. Na Serra. Eu tenho, inclusive, o retrato, nós dormimos lá, eu, Cláudio Campos, o Zé Franco, o Cláudio Campos se desidratou lá, o Itamar Moreira desceu com ele nas costas. É mesmo? Uhum. O Padre Assis subia lá a pé? Foi a pé. Porque 70 ele morreu em 73, né? Foi. Então, e a subida ali não é brincadeira, não, pela biquinha não é fácil, não. O Padre Assis, ele era muito disposto nesse ponto e fazia muita arte também, né? Eu levava ele em Belo Horizonte, almoçava lá no restaurante lá da Grutoquê,
Ele comia bastante frango, depois pegava uma travessa de arroz, de doce de leite, eu falava, padre, o senhor é diabético. Ah, se eu não comer, eu morro. Se eu comer, eu vou morrer. Comia. Também, então comia os doce de leite. Meu Deus do céu. Ô, senhor Roseni, uma coisa que a gente também sempre pensa, né, de Prados, são as figuras folclóricas, né, que eu cheguei a conhecer. Tarola, mas o número é muito grande. Né? Quais que o senhor lembra aí? Qual a característica de cada um deles? Tinha o Tarola o melhor dele era nas festas, ele carregava e o que você está fazendo, Tarola? Carregando a taxinha de tinhá. Caixinha de tinha. De tinga, era caixinha de xingar. De xingar, né? E tinha o lagarto, que era o popopopó, pode, né? E lotava boxe. Ele e o Melado. O Melado era irmão do Chagas, do Dr. Chagas. Melado trabalhou no fórum. Trabalhou, era porteiro do fórum. Era porteiro. Tinha o João Rosa, que era uma figura também. Tinha o Luiz de Paula, que tinha o boteco chamado Boca da Onça. Nunca mais eu consegui comer uma carne moída, temperada, como ele fazia. E lá no armário dele, a quantidade de cachaça que tinha com tudo quando é ramo que você pensar. Tinha. Então tinha também uma figura folclórica que era o pai do Tunico Fiscal, o Antônio Olímpio. O senhor Antônio Olímpio, ele era funileiro lá na Atalaia, onde hoje os filhos dele têm ainda a casa lá, naquele primeiro quebra-mola com CDS. Ele vinha todo dia para Prados, uma capa ideal jogada nas costas, frio, chuva, o calor, o vento, ele vinha com aquela capa, um chapéu, coisa, ficava ali em frente ao açougue do Milton, onde era a Boca da Onça. Quando ia chegando 5h30, coisa, ele pegava uma palha, fundo de rolo, fazia um cigarro desse tamanho assim, ia picando aquilo, acabava de fazer, botava fogo, subia e ia embora. Isso era todo santo dia. E tinha o Tareco. O Tareco morava lá naquela casa no alto ali da Matriz. É a primeira casa de Prazo depois coisa. O Tareco era estafeta. A gente fala Casa da Tareca, não é do Tareco. Era o Tareco. Era o pai da Tareca? Era o pai da Tareca. Eu conhecia a Tareca. Tinha o Cambito, tinha como é que chamava? O Lorival. Coisa, e ele era estafeta. Então ele era um número, né? Uma vez ele cismou que não ia para casa, né? Deitou ali na frente do Totiquinho, a ponte era de madeira. E o Sr. Getúlio com o irmão dele, com o Joanito, e o Nó acharam que ele estava doente, pegaram ele e levaram ele lá em cima. Quando puseram ele na cama, ele virou e falou assim, muito obrigado, vocês já estavam cansados. Deram nele um couro. Ah, é? As figuras folclóricas, né? João da Virgínia, mais recente. Né? O João da Virgínia tinha o Lison, tinha o Grota, tinha o Serrão. A turma era muito grande. Tinha o Serrão era pedreiro. Bebia muito, gostava de distribuir bala para tudo quanto é criança, né? Subia, chegava ali perto da subida ali, perto de casa ali, já começava a gritar, a mulher dele, a Alvina, que morava lá no alto, lá onde o pessoal que chamava ali, né? No alto daqueles meninos que trabalham ali, coisa, já começava a gritar, vem buscar Serrão, Alvina, né? Numa cachaça de fazer gosto, né? E tinha o Chico Paola também, tinha uma turma grande. Convivia tranquilo na cidade. O Grota, ele pegava dinheiro com você, ele não gastava. Então dava, eu não vou dizer a pessoa, sabe? Pegava o dinheiro e levava uma pessoa em São João del Rei. Morreu e nunca essa pessoa deu ele dinheiro, quer dizer, ele estava coletando aí para a pessoa, né? Mas essas pessoas tinham, com certeza, algum problema mental. Mas convivia normal na cidade. Convivia normal na cidade, eles faziam palhaçada, né? Né? Mas não tinha agressão, nada disso, não. O Lison era agressivo. O Lison é tida Naná da Agripina. Ah, Naná. E tinha o Senaco também, o Senaco era músico, mas era maluco também. Agora tem o folclore, né? O Paulo Américo, né? O Paulo Américo, nós fomos em São João, compramos um Fusca para ele quando ele ganhou, naquele tempo, 10 contos de reais na loteria.
Fomos em São João, compramos o Fusca do Capitão Belotti. Chegamos aqui em Prados. No outro dia ele cismou que ia dirigir e já começou, em vez de sair para frente, saiu para trás e bateu no poste. Amassou o carro. Desceu um dia lá na rua, onde foi a loja da Nadir, hoje é aquela loja, do lado do açougue do Milton. Gostou o carrinho, tomou as dele, chegou em casa e falou com a tia Floripa. Falou, Floripa, lá embaixo tem um carro igualzinho o nosso, já tem o número da placa. A tia Floripa só chegou na garagem e falou, Paulo, cadê o carro? Ah, ele foi para casa e deixou o carro na Deixou rua. o carro e falou que tinha um carro igualzinho. Ele era assim esquecido? Era, ué. Olha só. Mas aqui a gente não pode deixar, né? Os nossos internautas aí vão ver que eu estou sempre pesquisando aqui, né? Para conversar com o senhor Roseni, a gente tem que estar pesquisando no nosso livro, referência aqui do senhor Dario. Mas o senhor gosta muito de política, né? E exerceu muitos cargos, né? Eu gostava, hoje eu não... Mas teve uma vida muito grande dedicada à coisa pública, né? O primeiro trabalho que eu fiz na minha vida foi em 1951 para o Getúlio Vargas. Sim, 51. 51. Aliás, 50, né? Ele morreu em 54. Foi candidato. Mas eu fui vereador em Prados, simplesmente 6 mandatos, 26 anos. Só reelegendo. Só reelegendo. O primeiro mandato meu foi em 1970. Ah, 70. E o último eu não tenho certeza, mas acho que foi 2022. Mas tinha eleição naquela época? Tinha. Para vereador? Tinha. Porque não tinha para presidente, né? Não tinha para governador, acho que era indicado. Para prefeito, né? E para vereador. Ah, tinha prefeito e vereador a eleição. O Eval foi o prefeito em 1970, o primeiro mandato dele. E era muito bom porque você gastava, se você queria mandar um ofício para o deputado ou qualquer coisa pedindo verba, você tinha que tirar dinheiro do seu bolso, porque você não ganhava nada. Ah, não ganhava nada? Nada. Tinha salário nenhum? Inclusive, Ismar, seu pai foi vereador comigo. Em 80, por aí, né? Seu pai foi vereador comigo lá. Eu fui presidente da Câmara. Que figuras o senhor lembra que foram vereador do tempo do senhor aqui, que a gente com certeza conhece? Do primeiro mandato era eu, o Egerto, do partido do PSD. Né? Era eu, o Egerto, o Zé Leão e o Sebastião Hipólito. Ah, Sebastião Hipólito foi vereador, e sabia. Do outro lado foi a turma da UDN, que era o Zé Marques, o Miguel Muniz, o Fabiano Ladeira, eram 5. De 70 não me lembro. Já eram 9 já. Eram 9, foram 9. Meu janeiro também está chegando, viu? Eu conheci essa turma toda. Agora, o melhor da história lá foi foram duas, né? Uma, o Eger estava fazendo uma explanação de um projeto que ele tinha pegado para aparecer, e o Zé Marques estava lá, cochilando, né? Uma hora o Eger virou assim, se porventura, o Zé Marques deu um tapa na mesa e virou, Paulo do Ventura, voto contra. Acabou com a sessão, né? Ele era inimigo do Paulo do Ventura. Ah, é? Lá de Pinheiro Chagas. Ah, tá. E foi aquela. E a outra foi o Miguel Muniz. Nós íamos votar um aumento para o funcionalismo. Isso seu pai já era. Ah, é? E aí, no Onofre da Dilina, lá de fora, com uma faquinha daqueles lata de que punha em caixa de coisa, né? Cortando função, Miguel, se você não votar o aumento, eu vou passar essa faca na sua barriga. O Miguel foi enfiou a mão na cintura e tirou um revólver em 22. Ah, é? Falou aqui. Eu olhei aqui e fiquei quieto. O presidente da Câmara era o Inhô, do Zé Marques. Começou a sessão, eu virei para o Inhô e falei, senhor presidente, tem um vereador aqui que está armado, o Miguel Muniz com a mão na orelha. Só digarei no Drops. No Drops. No Drops. E então o senhor ficou bastante tempo sem ter remuneração nenhuma? Ficamos a remuneração no tempo do Lico, que foi que saiu para a gente ganhar, na época era 20 reais, 20 cruzeiros, né? O Lico não pagou nós. Aí nós fizemos um projeto de lei doando o dinheiro que nós tínhamos para receber para Santa Casa. Nem Santa Casa ele não pagou também.
Ah, que coisa, né? Então ficou só 26 anos vereador. 26 anos vereador. Eu tive mandato de 2, mandato de 4, mandato de 8, mandato de 6. 6 anos. Teve um mandato tampão aí, né? Teve o do Eval, que é o de 2 anos. Bom, o senhor foi vereador, já falou que foi presidente do Gato Preto, né? Que comprou a casa para. Fui presidente do lá. Pradense. Foi presidente do Pradense. Fui presidente do Atalaia. E ultimamente ficamos sabendo que o senhor foi presidente da Atalaia. Fui o 3º presidente do Atalaia. É mesmo? É 1968. 68. É. Mas foi substituindo quem? Eu era o vice. Ah, o vice. O vice-presidente. E o Zé Café era o presidente. O Zé Café sofreu um infarto e foi hospitalizado em São Rei e não voltou mais, então eu tive que assumir. Assumi numa situação muito difícil, que o sócio não pagava recibo. Ficava todo mundo devendo, né? E tinha o padrão da ERMIG, que era um padrão de 110 volts, e o outro 220. Estava atrasado 4 meses. O Oscar também atrasado 4 meses, que era o empregado. O Neném do Severino, todo dia, o martelinho está batendo, né? Que era o juro, né? Que era o empréstimo. Ah, tinha um empréstimo. Tinha um empréstimo, está lá. E aí, o Zelito era o tesoureiro. A coisa funcionava cá embaixo, num cômodozinho do Zé Tãozinho. Eu fui conversando, falei, eu quero saber de uma coisa, vou baixar uma ordem aqui. E baixei, né? Que sócio não entrava se não tivesse em dia. Os 2 primeiros barrados lá foi a tia Irene e o Edmar, meu cunhado. Ah, é? De Maladeira. De Maladeira. Mas aí o negócio ferveu daqui e dali. Eu paguei o Oscar os 4 meses, paguei o Oscar já era o funcionário lá. Funcionário. Paguei a ERMIC, o que estava atrasado, e dei um dinheiro no Neném do Severino para ele deixar de bater o martelinho. Ah, é? Mas eu fiquei Tinha um empréstimo alto com ele, não? Hein? É empréstimo? Era que foi usado para quê? Foi Lembra? Para o padrão, para fazer padrão. as instalações. Acertar a instalação lá. Aí eu passei o clube para o Hélio Arueira, e o Hélio queria vender o Atalaia. A intenção dele era vender o Atalaia, aí o negócio ficou mais apertado, ele ficou quieto. Né? Ah, tá. E tinha quantos sócios mais ou menos na época? Tinha bastante sócio, eu não me lembro assim de coisa não, mas já devia de ter uns 100 e tantos sócios. Ah, é? 100 e tantos. Hoje o Atalaia deve ter, entre os proprietários e contribuintes, deve ter uns 1000 já, né? Melhorou demais o clube, pra você ter uma ideia, a minha cota custava um dinheirão na época, né? 10 real, né? 10 real? Seria hoje correspondente a uns 10 reais. 10 reais. É muito mais do que 10 reais hoje. Né? Hoje o clube está aí com 60 anos, né? Eu doei, fazendo 60 anos. Eu doei a minha cota para a Patrícia, né? Eu acho que hoje a cota lá está valendo, acho que 3 mil reais. 12 mil a última vendida. Pois é, 12 mil. 12 mil a última vendida. Eu passei a ser dependente dos 3 filhos. Né? Uma coisa que é interessante também, eu acho que um momento a gente pode até voltar aqui para bater um papo desse, Roseni. Eu tenho muita curiosidade, eu acho que as pessoas devem ter, em relação ao nome das ruas. E a nossa principal rua tem um nome que eu acho que pouca gente sabe. Magalhães quem Gomes. Quem foi Magalhães Foi Gomes? juiz de direito, abriu aquela rua às custas dele. Ali era uma ruazinha estreita? Era uma rua estreita, e era encascalhada, eu não me lembro muito daquilo ali. E além daquela, hoje chama... Todo mundo chama Rua Magalhães Pinto, mas na verdade é Avenida Magalhães Pinto. Avenida Magalhães Gomes. E ele fez também, junto com o seu Getúlio, a canalização de água e a rede de esgoto. Todo mundo falava que a rede de esgoto aqui em Prado não poderia ser feita, que não tinha queda. Não teve engenheiro nenhum, a engenharia foi do seu Getúlio. É mesmo? O seu Getúlio era o prefeito? O seu Getúlio era o prefeito nomeado. Foi no início do século passado? Foi, logo depois do pai do Gastão, né, do Ninico Cardoso, ele foi nomeado, né, no tempo do Benedito Valadares. Né. Ah, tá. Aí ele fez... Eu me lembro as bueiras que tem hoje ali de água pluvial, tudo feito por ele, tudo na cabeça dele. Era uma potência. O seu Getúlio era muito inteligente, apesar de ser muito distraído. O Lão Norato um dia chegou lá perto dele e falou com o Getúlio, seus porcos estão tudo lá perto da companhia, ele saiu doido lá do Empório. Chegou ali perto da Uca, que era a casa do Saru, pai do Boi, ele parou, botou a mão na cabeça e falou, eu não crio porco.
Seu Getúlio morreu aqui? Morreu aqui. Ele morreu em 50, o vovô morreu em 51, ele morreu logo depois do vovô. A Dona Olímpia foi que morreu em Belo Horizonte. Esposa dele. Esposa dele. E tem uma figura em Prados muito ilustre, que a gente sempre ouve dizer, mas não tem muita referência dele, que morou por aqui. O Major Livramento. Quem que é essa figura? Conheceu ele? Conheci muito. Eu brincava lá com os netos dele, lá com o Joésio. Ele era pai da Maria, mulher do Inhambé. Pai da mulher do Antônio Augusto, que era soldado. O Major, ele era reformado da Polícia Militar. Ele contava as histórias para a gente que quando ele prendeu um elemento que era tipo chamava aquele lá do cangaço, né? Ele prendeu um sujeito chamado Dente de Ouro. Então ele mostrava para a gente o tronco que ele trouxe o Dente de Ouro algemado. Depois ele trouxe ele para a Sondaí. Ah, é? Trouxe algemado. Trouxe algemado. O Major era muito 100%, conversava muito com a gente, gostava muito da Mas gente. ele era major? Era de major quê? da Polícia? Militar, reformado da Polícia. Reformado. Militar. Aqui em Prados ele não serviu, não. Não. Porque aqui em Prados, com certeza, não teria major, né? Aqui, eu não tenho certeza se a mulher dele que era pradense ou se era ele que era pradense, mas eu acho que era ele que era pradense. Ah, sim. Sr. Roseni, a gente teria horas para conversar aqui, né? Tantas histórias para levantar. Eu queria uma avaliação. O senhor que está com 86, né? Caminhando para 7. Agora em outubro, se Deus quiser. Com tanta história, uma vivência tão grande na nossa cidade, um conhecimento tão lúcido sobre a situação da nossa cidade, de Minas Gerais, conviveu com figuras ilustres, né? E o senhor tem muito a nos oferecer, muito a nos informar. Antes de a gente terminar o nosso bate-papo, eu lembrei-me aqui de um fato que parece que o senhor participou também. O senhor já era vereador. Quando lá em 70 e poucos, a comarca seria extinta. O senhor teve uma participação grande neste momento, não teve? Era eu, o Celso Rezende, que era adversário político, unimos todos, o Sebastião Expedito, o advogado Dois de Campos, conheci. Era vereador também, o Newton Reis, o Zelito, Ademarzinho. Você que nós, naquela situação toda, eu era muito amigo do padre Zamanha, comentando com ele, ele era secretário do Dom Delfim. Eu disse, não, nós vamos resolver a situação da comarca. Quando você vai lá em São João, nós vamos encontrar com o Dom Delfim. Fui lá, o Dom Delfim deu 2 ofícios para 2 desembargadores. Falou, você entrega isso lá para ele. Cheguei lá, estava lá como é que ele chamava o juiz, estava lá na coisa também, e estava o João Carvalho. Juiz daqui? É. Dom Dirceu? O doutor Dirceu. Doutor Dirceu, aí eu fui. Seu da Silva Pinto. Falei com a secretária, falei, eu tenho uns ofícios aqui para entregar, fulano e fulano, que o bispo mandou. Levou lá, entreguei, os 2 leram, virou assim, pode ir embora que a comarca de Prados não vai acabar. É mesmo, foi em 70 e quê? Eu tenho lá, acho 70 e poucos, 70 e poucos, eu não sei se foi 71 ou 72, uma coisa assim. Eu tenho, inclusive, um retrato que eu dei, tem lá no fórum, que tem a nossa turma que foi lá. Foi a comarca estava praticamente extinta, ia ser extinta. Tinha um outro que eu esqueci, o Lico. O Lico era o prefeito. Lico era o prefeito. Teve uma grande participação. E o Miguel Muniz também, que foi a maior participação, foi que chegou na hora, a prefeitura não tinha dinheiro para pagar o almoço. E o doutor Paulo... O doutor Paulo era o promotor. Paulo Lara, de Tarso Lara. Faleceu há poucos dias. Faleceu há poucos dias, em Resende Costa, né? Resende Costa, era muito meu amigo. Eu brincava muito com ele, porque eu peguei uns cartões lá, sempre mandava para ele num envelopinho, o cartão da coisa. Ele ficou bravo porque levaram nós para comer num lugar chamado Engrenagem. Você morou em Belo Horizonte, não sei se você conheceu aquilo. Eu rodava assim, não tinha nada, e o Paulo ficou bravo, né? Porque não tinha uma cerveja para ele. Lá em 70 e poucos. Mas aquilo que eu estava começando a falar, e voltamos na comarca de Prados, né? Que está aí desde 1892, né? E ela iniciou-se na Casa da Câmara, né? Mas que avaliação que o senhor faz nesse período de vida do senhor do desenvolvimento, como que anda o nosso Prados, como que anda o nosso estado, como que anda o Brasil? O nosso Prados,
atualmente está bem parado, né? Já não tem mais aquele movimento que nós tínhamos aí de uns 5, 6 anos atrás, né? Parece que o povo migrou muito para outros lados, né? Mas o nosso governo, falar abertamente o que é, né? Eu fiquei simplesmente sem saber o que acontece. Um governador que dá para ele 300% de aumento, dá para nós funcionários, né, do baixo escalão, 4,62. É problemático, né? E agora com o aumento que ele está dando, mandando o projeto para o IPSENG. Nós não temos, nem o laboratório não atende mais, que o IPSENG cancelou. Santa Casa não tem mais convênio, nós não temos médico, temos nada. No caso do IPSENG, né? E a Santa Casa aqui não tem convênio com o IPSENG. Não, e estamos pagando. Quer dizer, os funcionários, nós somos muito, inclusive você é funcionário. Sim. Aposentado. Então eu acho que lá no governo federal, eu hoje quase que não acompanha muito, não. Não acompanho muito, não, mas acompanhei uma brigada que teve lá, que é uma coisa impressionante, né? Até eles hoje iam votar. Como é que está o nível? Baixo. Baixo, né? Muito baixo. Porque eu vejo, você está falando aqui das figuras ilustres, e aí, logicamente, eu coloco meu pai, né? O senhor falou só de nomes ilustres aí que foram vereadores. Eram pessoas amigas. Politicamente contrário, mas ninguém era inimigo de ninguém, não ia pro tapa, não, né? Eu esqueci de contar, porque no tempo do Lico, o que a gente ganhava de vez em quando, chegava lá uma garrafa de café e 9 sanduíches de mortadela. Na época do Lico. Uma pessoa muito tranquila, muito ilustre, muito 100%, né? Vinha lá do Bar Azul, né? Ele mandava entregar. Um pão com mortadela e uma garrafa de café. Aqui tem uma coisa muito interessante também, é o seguinte, Pinheiro Chagas. Pinheiro Chagas, todo mundo acha coisa, Pinheiro Chagas, mas ninguém sabe o que é Pinheiro Chagas, porque quem sabia já faleceu, que era a Virgínia do Teia. Por que chama Pinheiro Chagas? Brigou muito. Pinheiro Chagas chama-se Pinheiro Chagas por causa do Djalma Pinheiro Chagas, que é irmão do Paulo, sobrinho de minha tia bisavó. Também Pinheiro, né? Pinheiro Chagas. São nascidos em Tabaté, não, como é que chama esse aqui, perto de Belo Horizonte. O João Pinheiro morava lá. Aí o Djalma vinha muito aqui em Prazo, o Paulo também ficava muito lá no casarão. E a Virgínia era muito ligada com ele, porque ele era secretário naquele tempo não era considerado coisa, ele era secretário de Fazenda. Foi secretário do Estado em 30 e poucos. No tempo do Benedito Valadares. 30 e poucos. Aí a Virgínia tanto bateu com ele que ele conseguiu. Ela conseguiu colocar o nome dele. Mas por que ela colocou? Porque o que ele fazia... Ajudava muito Prados. Ajudava muito Prados. Ele era secretário de Estado. A dona Virgínia era esposa do Teia, que era o pai do Zico. Do Zico. Zico do Teia, do bar ali, do Chimango, né? Da dona Nini, do Grotão. São os pais deles. Lá se chamava Várzea de Prados. Desculpa, Pinheiro Chagas chamava Várzea de Prados. E daí passou a chamar-se Pinheiro Chagas em homenagem ao Djalma Pinheiro Chagas. Inclusive eu tenho um retrato que ele faz o discurso dele aqui, ainda com a mãozinha dele para cima. Ele vinha muito aqui em Prados. Muito interessante. Pois nós ficaríamos aqui dias e com certeza eu quero fazer um trabalho ainda para a gente levantar esses nomes de ruas para a gente bater papo aqui. Eu estou à disposição. Vamos chamar assim. Pinheiro Chagas era um problema com os nomes de rua, né? Que quando o Gastão foi prefeito lá, portanto eles chamavam eles de índio, né? Porque o Gastão botou todos os nomes de indígenas nas ruas de Pinheiro Chagas. Era tudo indígena. Mas depois tirou. Depois foi tirando. Eu vejo ali que hoje tem várias pessoas ali, né? Pedro Sebastião da Silva. Da Silva Velho. Moura, né? Tem o José Pedro de Moura, né? Gentil Poça. Não, muito bom. Foi um prazer muito grande, senhor Roseni, receber o senhor aqui e nós vamos voltar. O que eu puder ajudar, nós estamos aí. Agora, Prado, cidade pequenina, né? Que vive no meu coração. Você sabe de quem é que é a letra, né? Do meu tio Orlando, que era sobrinho de Getúlio Vargas, casado com a minha tia. Veio parar em Prados e fez essa música, né? Prados, cidade pequenina. Estamos aí terminando esse belo
bate-papo com o seu Roseni no nosso terceiro podcast, né? Prados e Pradenses, no canal do YouTube, vê lá, né? As pessoas que acompanharam, vê lá no canal do YouTube Prados Play. Eu queria que vocês me mandassem para mim, aliás, até colocar aqui no meu celular. Assim que ficar pronto, o senhor vai receber lá. Eu não sei tenho, tá vendo. Coloca Tá. a coisa aqui no meu O celular. YouTube. E aí, nós vamos editar agora, né, direitinho. Assim que ficar pronto, eu procuro o senhor e nós vamos abrir lá junto.